Fala galera, eu sou o Márcio Costa, presidente aqui do Clube Tiro Rápido em Belo Horizonte, Minas Gerais. E estou aqui hoje para tratar de um assunto muito interessante relacionado à atividade do armeiro. É muito comum a gente ver discussão e falta de orientação em relação à atividade desse profissional. Para começarmos, a atividade legal desse profissional, do armeiro, ela está tipificada na legislação brasileira como crime e a gente tem que ficar muito atento a isso aí. E para fazer a atividade regular dessa profissão, vocês devem passar por alguns procedimentos administrativos junto ao Exército Brasileiro e à Polícia Federal. E quais são esses procedimentos? O armeiro, ele é um profissional autônomo e pouquíssimas vezes ele acaba sendo um funcionário de alguma armeria. Por ter poucas armerias no Brasil, hoje é muito difícil se conseguir essa vaga de trabalho. Tem pouca informação sobre isso, pouca oportunidade de trabalho. Então, muitas das vezes, na maioria das vezes, eles conseguem exercer essa atividade se transformando num profissional autônomo. E como que se dá esse trabalho? Você tem que fazer um CR de pessoa jurídica e o licenciamento na Polícia Federal. O CR pessoa jurídica aqui no Exército Brasileiro e o licenciamento na Polícia Federal. O licenciamento é basicamente a mesma coisa que o credenciamento, só que na portaria 2259, que é a legislação que rege a atividade do armeiro, ele traz essa legalização chamando-a de licenciamento. A primeira coisa a ser feita é você, para ser um profissional autônomo, é você abrir uma empresa que seja ou microempreendedor individual ou microempresários, MEI ou ME. Isso é o mais comum de acontecer. Eu não indico muito o MEI, porque o MEI ele tem um limite de faturamento mensal. Isso pode extrapolar, isso pode ultrapassar a barreira máxima aí em uma velocidade muito grande, até porque é um serviço bem especializado que muitas das vezes tem um valor agregado um pouco maior do que as atividades normais de profissionais liberais. Neste sentido, eu indico uma microempresa. Essa microempresa, ela normalmente é aberta com alguns quinais relacionados a essa atividade. Dificilmente a gente encontra contadores que têm conhecimento disso aí. Então é importante você procurar uma contabilidade que tenha um mínimo de conhecimento para você não errar na hora de constituir essa empresa e ter um problema na hora da concessão do CR junto ao Exército Brasileiro. Caso alguém tenha interesse, a gente tem a nossa contabilidade, que é uma contabilidade bem especializada nesse mundo bélico, né? E que tem um preço muito justo. Só perguntar aí que a gente indica, passa o contato e vocês fazem um orçamento lá. Mas uma coisa muito importante é que hoje há um problema muito grande no licenciamento, na legalização dessa atividade. Por quê? Porque tanto a Polícia Federal quanto o Exército Brasileiro, eles exigem documentos que um depende da outra instituição, um órgão depende do outro. E o que acontece nesse caso? Vamos lá, o que exige a Polícia Federal? A Polícia Federal exige que você, como profissional liberal, como empresário, você tenha um CR de pessoa jurídica no Exército Brasileiro. Ao mesmo tempo, o Exército Brasileiro, para te dar essa concessão do CR, ele exige que você tenha uma certificação, que é o licenciamento junto à Polícia Federal. Então fica complicada essa situação, por quê? Porque um depende do outro e ninguém cede, ninguém abre mão. E nesse sentido, por nós estarmos aqui em Minas Gerais, nós somos agraciados pelo bom senso do chefe da DELEAC na época que foi decidido isso aí. O que ele fez para resolver essa situação? Ele criou uma situação de um certificado provisório. É um certificado provisório que ele serve para que você leve, junto com toda a documentação para constituir um CR no Exército, que ele leve e sirva para esse fim. No entanto, ele não vai servir para a sua atividade. Você tem um certificado de licenciado, mas está impedido de exercer a atividade enquanto não protocolar na Polícia Federal o CR de pessoa jurídica. Então, existe aqui em Minas Gerais este bom senso, o que em alguns estados ainda não tem. Caso o seu estado ainda não tenha essa situação, leve esse exemplo nosso de Minas Gerais para a delegacia e explique como foi feito.
né? Na verdade, o chefe da delegacia, da DELEAC aqui de Belo Horizonte, ele criou essa situação do certificado provisório, que ele te licencia, mas impede do trabalho enquanto você não apresenta o CR de pessoa jurídica, né? O CR de armeiro. Então, neste sentido, para se licenciar em alguns estados, a gente precisa de conversar, dialogar, mandar e-mail, comparecer à unidade para tentar resolver essa situação. Parece que no Espírito Santo, por exemplo, um aluno nosso do curso de formação de armeiro está tendo essa dificuldade, né? E não é anormal não, porque nós tivemos essa dificuldade por algum tempo aqui em Belo Horizonte também. Então isso depende de diálogo, né? Vamos conversar, vamos mandar o nosso exemplo para lá e vamos ver o que fazem, porque hoje, eu vou dar um exemplo da Superintendência do Espírito Santo. Hoje é impossível se licenciar sendo um empresário lá como armeiro, porque para você se licenciar lá, eles vão te pedir, junto com toda a documentação que você vai apresentar para fazer a prova, eles vão te pedir um CR, né, de pessoa jurídica. E para você pedir o CR de pessoa jurídica, você precisa apresentar um certificado de licenciamento na Polícia Federal. Então, fica muito complicado, né? Parece que ninguém está cedendo aí nesse caso. É um problema que deve ser resolvido a longo tempo, a um prazo maior aí, a nível nacional, né? Uma outra coisa muito importante é que tem outra possibilidade também. É como eu falei no início, é você ser funcionário de uma armeria ou ter um contrato de prestação de serviço com a armeria. Pode acontecer? Pode, claro que pode. Nós tivemos recentemente 2 armeiros nossos licenciados, né? E na hora de apresentar o CR, eles não apresentaram o CR da empresa deles, eles apresentaram o CR da nossa empresa, né? E junto com o CR da nossa empresa, o vínculo empregatício, né? Todos os dois são contratados na forma de CLT. Mas existe também você ser contratado por uma armeria na forma de contrato de trabalho, sendo válido, sendo legal, a Polícia Federal vai ter que aceitar isso aí, né? Pro licenciamento. Então a ideia é essa, a ideia é que é uma situação que aqui em Minas está resolvida, mas em vários outros estados ainda não está. E aí, a gente não culpa o Estado, ou a DELEAC, ou a Superintendência regional. Por quê? Porque as solicitações para licenciamento de armeiro, elas são muito pequenas, uma quantidade mínima, né? A gente tem poucas armerias aí, o que vai contra, né, o que a gente viu de crescimento do número de armas de fogo de 2019 para cá. Então, hoje, para a gente, o armeiro é um profissional super necessitado em âmbito nacional, né? E a gente tem, na forma legal, poucas armerias em atividade. Então é isso, eu trouxe um pouquinho do que é feito hoje nesse mundo bélico relacionado ao profissional armeiro, né? E alguma dúvida que vocês tiverem, podem chamar a gente está à disposição tanto aqui nos comentários desse vídeo, quanto no nosso WhatsApp, nosso Instagram, todas as nossas redes sociais. E se tiverem alguma dúvida, podem chamar que com certeza nós vamos conseguir ajudá-los. Um grande abraço, até mais.